Assim como para formar super-heróis são necessários heróis, vários outros heróis foram inspirados em heróis que vieram antes deles, e esse foi o caso do Arqueiro Verde. Mort Weisinger e George Pepper se inspiraram em Batman e Robin e no Príncipe Barim, que é um personagem que aparece nas histórias de Flash Gordon, um herói que serviu de inspiração para a criação de muitos personagens da era de ouro, prata e bronze dos quadrinhos. Te apresento a origem dessa lenda que bate de frente com o Gavião Arqueiro. Pena que foi muito pouco explorado nas adaptações, mas quem sabe futuramente isso não melhore, porque tem muitos fãs na torcida para isso acontecer. Então vamos pro vídeo. Ele apareceu pela primeira vez em Morphin Comics, número 73, lá em 1941, assim como um certo Bruce Wayne, de 1940. Oliver Queen era um milionário do ramo industrial, que acabou numa ilha remota. Nesse lugar, ele precisava se manter vivo de alguma forma, e começou a caçar após construir um arco e flecha com os materiais da própria ilha. O tempo que passou nessa ilha fez com que Oliver percebesse como era viver em um mundo esquecido, um lugar onde tem que lutar para conseguir o seu sustento. Ele descobriu como era viver sem conforto e dinheiro. Oliver passou a conhecer a ilha e seu ecossistema, e ele aprendeu coisas que não fazia ideia que poderia fazer, e se fortalecia cada dia mais. Um dia, ele embosca um grupo de bandidos que fazia da ilha um esconderijo e entrega os meliantes para a guarda costeira, e isso repercutiu na imprensa, que passou a chamá-lo de Robin Hood moderno. Usando o barco dos bandidos, Oliver finalmente sai da ilha, e após entregar os homens, parte para a cidade onde começa a combater o crime como Arqueiro Verde. Foi em um desses dias comuns de combate ao crime que Oliver conhece e adota Ricardito como aprendiz, mais conhecido como Roy Harper. Mas havia um problema: Arqueiro Verde parecia muito mais com Batman do que ele próprio, e por isso a DC resolve fazer mudanças no personagem para que ele tivesse uma identidade própria, e nisso Oliver passou a ser um personagem de grande peso dentro da DC. Ao voltar da ilha, Oliver Queen teria que voltar para sua família, resolver problemas inacabados e assumir uma postura completamente diferente da que ele tinha antes, de desaparecer, e também se afastar do estilo Batman ao qual ele havia sido inspirado. Nessa nova reformulação, Oliver ganha bigode e cavanhaque. Seu uniforme sofre alterações, mas a decisão mais impactante sofrida é quando Oliver se mostra desinteressado nos negócios da família e se afastando da sua empresa. Oliver é acusado falsamente de fazer falcatruas utilizando títulos municipais. Mas tudo isso era um plano de John DeLeon para acabar com a imagem de Oliver, e embora tenha conseguido provar a sua inocência, sua reputação de fato caiu drasticamente, e isso o levou à falência. Algumas coisas também mudaram. Existia uma suspeita de que Oliver e Ricardito eram um casal. Muito disso se dava por conta de um homem chamado Frederick Whittam, o homem mais odiado pelos leitores de quadrinhos. Para evitar que essa história se fortalecesse, era necessário que Oliver conhecesse alguém, e esse alguém estava para aparecer na vida dele, como veremos daqui a pouco. Agora, sendo um homem de classe média baixa, o arqueiro se torna um herói mais urbano e mais próximo do povo. Ele se torna uma pessoa melhor do que já era, e em uma dessas empreitadas, ele conhece seu melhor amigo e parceiro Hal Jordan, o Lanterna Verde. Em termos editoriais, essa foi uma nova fase do arqueiro, desenvolvida por Denny O'Neil e Neil Adams, dois gigantes dos quadrinhos, junto com Bob Haney. Foi durante essa fase do Lanterna com o Arqueiro que tivemos uma importante abordagem nos quadrinhos. Em uma das edições dos heróis, eles descobrem que Ricardito é viciado em heroína, e isso fez com que afetasse profundamente a vida do Arqueiro. Ele sempre lutou contra o crime, sempre levou a justiça aos criminosos e vendedores de drogas. Agora ele se depara com seu parceiro fazendo uso de algo que vai matá-lo. A história foi um choque para os leitores da época, que não esperavam por isso, mas era algo necessário, já que o índice de drogas nos Estados Unidos, e podemos dizer no mundo, estava crescendo de uma forma inimaginável. Outro fator de grande importância na vida de Oliver é a Canário Negro. Os dois se conheceram e começaram um relacionamento. Porém, grande parte desse relacionamento foi para tirar da cabeça de muitas pessoas que Oliver e Ricardito eram um casal. Então, você lembra quando eu falei antes sobre o homem mais odiado dos quadrinhos? Pois é, ele começou a falar que os parceiros mirins e os heróis eram casais, isso dentro de uma época e uma sociedade onde a homoafetividade era tida como um crime e em alguns países punida com a morte. Mas voltando à origem, a ideia do casal Arqueiro e Canário deu certo, não apenas a parte de tirar essa ideia da cabeça dos leitores, como o casal também deu muito certo. Eles tinham química, passavam esse sentimento para o leitor e era gostoso ver os dois juntos, mas nem tudo são flores. No passado, antes da reformulação,
As histórias do Arqueiro Verde haviam caído na rotina e não estavam tão interessantes. Com a dupla O'Neil e Adams, as histórias ganharam peso e notoriedade novamente, mas os dois precisaram sair do projeto, e isso fez com que a qualidade das histórias caísse novamente, e a DC teve uma ideia brilhante, isso para não dizer ignorante e sem sentido. O Arqueiro estava em Metrópolis, enfrentando alguns malfeitores. Ele lutava contra um grupo paramilitar em um avião que acaba explodindo. Mas antes disso, Oliver havia conhecido seu filho, Connor Hawkey, de um relacionamento que teve no passado com Sandra Hawkey. Após a morte de Oliver, Connor assume o manto do Arqueiro Verde, mas essa ideia não foi muito bem aceita pelos fãs mais antigos, e para amenizar a sua ação, a DC volta atrás, e durante a fase da Guerra dos Anéis, quando Hal Jordan se torna o Parallax, ele ressuscita Oliver. Oliver Queen não tem superpoderes, mas o tempo que passou na ilha fez dele um excelente atirador. Além disso, ele usa de seu dinheiro para criar aparatos que facilitam sua investida contra os inimigos. Ele é um bom artista marcial e conhece algumas línguas, especialmente a do sarcasmo. Fora dos quadrinhos, ele já esteve presente em jogos como Injustice e ele aparece em várias animações da DC. E sua última empreitada até o momento é a série de TV chamada Arrow, uma das melhores séries da CW na visão de muitas pessoas, tirando as lutas sem graças que pareceu os Power Rangers, mas vale muito a pena assistir. Oliver Queen foi interpretado na série por Stephen Amell, que viveu seu personagem até a conclusão da série. E se você é bom de pontaria, clique no botão para se inscrever no canal e ative as notificações. E se você curtiu o vídeo, já deixe seu like para fortalecer. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, Jovem Hero. Espero você no próximo vídeo. Aquele abraço. Fui!